Recentemente, enquanto navegava no Facebook, vi uma postagem sobre um aparador que seria descartado. Gostei da aparência dele, então contatei o proprietário, que gentilmente o deixou em minha casa por 20 libras, cerca de 25. Na verdade, não estava tão mal considerando sua idade. Deve ter pelo menos 40, 50 anos, eu acho. A maior parte da unidade é feita de aglomerado folheado. O acabamento estava parecendo muito opaco e havia algumas manchas de água, marcas de calor, arranhões e algumas pequenas áreas de folheado lascado. Para mim, a grande surpresa foi que os corredores das gavetas, com um faltando, eram apenas de madeira macia e grampeados na carcaça. Sem parafusos e quase nada de cola, não foi feito para durar. Optei por fazer corredores de gaveta de madeira dura para maior resistência e, ao remover os antigos, surpreendi-me com a facilidade da retirada. As gavetas aparentam ser de sapele maciço, exceto as frentes que são de aglomerado folheado, mas são bem bonitas. Elas são construídas com juntas de cauda de andorinha e parecem bastante sólidas. Eu precisava levar o aparador para fora para começar a trabalhar nele, pois haveria lixamento envolvido, o que não foi fácil. Essa coisa é bem pesada. Comecei fazendo os novos trilhos da gaveta. Medi cuidadosamente e anotei as distâncias do fundo para cada trilho da gaveta, para instalá-los nas mesmas posições posteriormente. Medi com um paquímetro todos os antigos trilhos da gaveta, e eles mediam cerca de 9 por 11 milímetros. Usei pedaços de carvalho para fazer novos trilhos. Primeiro, cortei na serra de mesa para obter uma borda reta e limpa de um lado. Ajustei a cerca para 11 milímetros e fiz um corte. Medindo pouco mais de 11 milímetros com o paquímetro, fiquei satisfeito, pois era melhor que fossem grandes demais do que pequenos demais. Imaginei que os trilhos originais da gaveta teriam se desgastado um pouco, já que foram instalados há muitos anos. Então, cortei o resto das peças. Ajustei a cerca para 9 milímetros e cortei todas as peças na espessura correta. Levei os trilhos novos e antigos à serra de esquadria e cortei uma extremidade dos novos para obter bordas limpas e agradáveis. Eu espirrei e então cortei os novos trilhos no mesmo comprimento que os trilhos antigos. Antes de instalar os novos trilhos, precisei raspar a cola antiga para que a nova aderisse corretamente aos trilhos e lados. Usei pedaços de madeira de sobra para fazer espaçadores e posicionar os trilhos da gaveta na altura certa e de forma consistente. Eu cortei alguns espaços de alguns pedaços de madeira de sobra nas dimensões que eu havia anotado anteriormente. Cometi meu primeiro erro hoje. Fui muito cuidadoso ao medir a altura de cada corredor da gaveta, mas o que eu não medi foi a distância que os corredores da gaveta estavam da frente. Então, o que vou fazer é reinserir os antigos corredores da gaveta usando os grampos para localizar os buracos e então eu posso medi-los. Eventualmente, encontrei a posição original de um dos corredores, alinhando os grampos com os antigos buracos, e então pude medir a distância da frente com o paquímetro.
Eu sabia que precisaria posicionar cada corredor a 20 milímetros da frente. Para fixar os corredores, usei cola de madeira e pregos de cabeça chata para posicioná-los sobre os espaçadores. Então eu pude verificar se a gaveta se encaixaria bem no corpo e, caso não, poderia retirá-los antes da cola secar e reposicioná-los, se necessário. A primeira gaveta se encaixou perfeitamente, com uma pequena folga uniforme no topo e nas laterais. Voltei para adicionar parafusos e fixar os corredores permanentemente. Obviamente, escolhi um parafuso curto que não perfurasse completamente as laterais da unidade. Eu perfurei um furo-guia para não rachar a madeira. Então, eu rebaixei o furo e adicionei os parafusos. Até agora, tudo bem. Até agora, tudo bem. Para adicionar a próxima gaveta, usei o mesmo método. Adicionei novamente as gavetas superior e do meio, mas desta vez o espaço entre elas parecia muito grande. O espaço entre a primeira e a segunda gaveta é muito grande. Provavelmente tem cerca de 3 milímetros ali. E, ao deslizar a gaveta final, ela entra. Mas eu posso dizer que esta deveria estar um pouco mais alta. Então, vou rapidamente remover os trilhos que acabei de adicionar e reposicioná-los. Desta vez, eu usaria calços de cerca de 2 milímetros de espessura sob os espaçadores para elevar uniformemente a altura dos trilhos da gaveta em cada lado. Desta vez, o espaço entre as duas gavetas pareceu muito melhor. Confirmei 2 vezes que havia espaço na parte inferior para a gaveta de baixo. Então, adicionei os corredores finais como antes, pregando, verificando e depois parafusando. E a gaveta de baixo ficou boa de primeira. As gavetas foram encaixadas. Agora é trabalhar para restaurar o acabamento. Iniciei aplicando calor com um ferro nas marcas de água, usando um pano de prato entre o ferro e o topo da unidade. Tive cuidado para não aplicar calor excessivo, o que poderia afrouxar a cola no folheado. Este método costuma funcionar para remover manchas leves de água e foi muito eficaz no peito de gavetas Sapelli, que restaurei recentemente em um vídeo. Link para mais informações na descrição abaixo, caso tenha interesse. Mas eu não vi muita melhora desta vez, talvez porque as manchas eram bastante antigas. Então, fui direto para a lixação e decidi fazer à mão para não correr o risco de lixar através da folheado. Iniciei com lixa 80 para remover o acabamento velho e depois lixei de novo com lixa 120. Eu lixei na direção da fibra o tempo todo. Aqui estou usando um clipe de bulldog em um dos corredores de gaveta. Parafusei demais e rachou o corredor, então adicionei cola para madeira e o clipe está lá funcionando como um grampo. Eu estava com preguiça de remover as alças das portas do armário, pois sabia que poderia facilmente lixar ao redor delas. Mas tirei um tempo para remover as alças das gavetas ao lixá-las. Eu usei uma escova para limpar a maior parte da poeira. E depois, voltei com um pano úmido para remover o resto.
Usei óleo dinamarquês superior para revitalizar o acabamento. Esse material tem verniz, então será um pouco mais resistente que o óleo de linhaça fervido que costumo usar. Apliquei generosamente e esfreguei com um pano de algodão. Absorvi por meia hora, removi o excesso e apliquei uma segunda camada leve de óleo dinamarquês. Trouxe a unidade para dentro, deixei secar durante a noite e no dia seguinte adicionei cera de vela nos corredores. Isso facilitaria o deslizamento das gavetas. E fez uma grande diferença. Por fim, adicionei cera de brie transparente ao acabamento para uma proteção extra e um toque suave e agradável. Após a camada de cera secar por algumas horas, lustrei-a com outro pano limpo até obter um brilho agradável. A maioria das manchas e marcas estão muito menos visíveis, e os arranhões quase desapareceram, e o acabamento parece muito mais agradável. Aqui está ele em seu novo lar na sala de jantar. Eu já o enchi de tralhas e estou gostando muito. Provavelmente passei 3 a 4 horas neste projeto e acho que foi tempo bem gasto. Espero que este aparador seja usado por muitos anos.